Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Lívia, docente da disciplina de competências gerenciais. Hoje eu vou apresentar para vocês o tópico 1 da unidade 1. Mas ao longo desse curso nós veremos alguns assuntos muito interessantes. Iniciaremos pelas mudanças de cenário da atualidade. Aquilo que aconteceu ao longo dos últimos anos e também algumas tendências futuras para a gestão de carreiras e de empresas. Além disso, quando avançarmos para o tópico 2, veremos um novo perfil profissional, aqueles que irão se adaptar justamente a essas mudanças que nós trabalharemos no tópico 1. No tópico 3, nós veremos a gestão estratégica de recursos humanos, seguida por gestão da cultura organizacional e do clima organizacional. Agora sim, vamos lá. Mudanças de cenário, unidade 1, tópico 1. Veja essa imagem, ela representa o quanto o mundo mudou. O mundo tem mudado numa velocidade absurda e as pessoas precisam acompanhar essa mudança. O consumidor mudou, as empresas mudaram e a necessidade de adaptação é latente. Nesse contexto, à medida que as mudanças acontecem, é importante que estratégias sejam traçadas. No âmbito pessoal, é importante traçar estratégias para a gestão de carreiras. A carreira é sua, exclusivamente sua. As empresas não estão preocupadas em gerenciar quais serão os seus próximos passos. Antigamente, a empresa traçava uma gestão de carreiras toda detalhada, pagava faculdade, pós-graduação. Hoje em dia, a empresa está preocupada com a própria concorrência e o profissional se tornou responsável por gerir seus próximos passos. A estratégia também deve mudar para a própria organização, que está imersa a uma quantidade gigantesca de mudanças. O recurso mais importante nesse momento é o conhecimento. E vamos lá, nós tivemos uma evolução muito nítida, passamos da era agrícola para a era industrial e atualmente estamos na chamada era do conhecimento. Onde está o conhecimento? O conhecimento está na cabeça das pessoas, o que significa que as empresas legais já perceberam que o único ativo que realmente as diferencia das demais empresas são as pessoas que ela contrata. Como assim, professora Ana Lívia? Como assim o diferencial que antes estava no dinheiro, no capital, na estrutura física da empresa, hoje passou para a cabeça das pessoas? E exemplo claro disso, grandes empresas hoje em dia se diferenciam pela inovação. Inovação vem de máquina, pessoal? Não. Inovação vem única e exclusivamente de criatividade, de capacidade de relacionamento interpessoal, de capacidade de conexão. Veja bem, então eu tirei o diferencial competitivo baseado na estrutura e passei para um diferencial competitivo baseado nas pessoas. Aí vem a valorização, as recompensas, o estímulo, que pode aparecer pelos mais diversos meios nas empresas hoje em dia. Nós temos empresas no Brasil hoje de primeiro mundo, de segundo mundo e de terceiro mundo. As empresas de primeiro mundo já aprenderam que precisam valorizar seu capital humano. Novo consumidor. O novo consumidor, ele se depara com uma necessidade constante de praticidade, uma necessidade constante de velocidade. Nós não temos tempo a perder, não é verdade? Olhe para o seu dia a dia. Você tem tempo sobrando? Todo mundo fala 24 horas é pouco, 7 dias não dá para nada, o tempo está voando, já passou um mês, já passou um ano. Nós não queremos pegar fila, nós não queremos aguardar muito tempo para chegar uma encomenda. Quando eu vou comprar pela internet, se eu tiver o mesmo preço em duas grandes empresas, duas empresas confiáveis, eu vou comprar naquela que me entrega mais rápido. No supermercado nós já temos self-checkout,
Então você vai lá, faz suas compras, se você quer sair rapidamente, você mesmo passa o cartão, paga e já sai rapidamente, nem precisa mais passar pelo caixa tradicional se você tiver com muita pressa. Caixa eletrônico, se você vai ao banco, você prefere pegar uma fila ou, se possível, resolver no caixa eletrônico. Esse é o perfil do novo consumidor. É um consumidor que compra fast food, utiliza aplicativos. Se precisa ir para algum lugar e você não conhece o endereço, quanto tempo você passa estudando um mapa para ver onde você vai chegar? Não, a gente vai direto no aplicativo de GPS. Né? Inclusive, o GPS nos leva às vezes para lugares que são super estranhos, porém, nós confiamos nele. Né? Delivery, velocidade, self-checkout, praticidade, tudo isso faz parte do perfil desse novo consumidor. Se eu tenho um novo consumidor, eu preciso de uma nova empresa. Eu preciso de novas estratégias para atender essas pessoas. Vamos lá. Você se identificou com alguma dessas questões que eu apresentei? Eu quero que você imagine, então, o ambiente organizacional. O ambiente organizacional nunca se deparou com tamanha competitividade. As organizações dependem das pessoas e as pessoas também dependem das organizações. As organizações dependem das pessoas para trabalhar, para criar e para consumir. E as pessoas dependem das organizações para trabalhar, para criar e para consumirem. Bem, todas as atividades relacionadas à produção de bens e serviços são planejadas, coordenadas, dirigidas, executadas e controladas pelas organizações. Ou seja, dá uma olhadinha ao seu redor. Tudo que você está utilizando, a cadeira que você está sentado, o computador que você está utilizando, o celular, fone de ouvido, tudo isso foi feito por uma organização. Mas, afinal de contas, o que são organizações? Organizações são instituições criadas por pessoas e que trabalham para produzir nossos bens e serviços. Hoje, as organizações enfrentam uma competitividade nunca vista antes. Bem, e aí aparece uma palavra-chave nessa história. E essa palavra é globalização. Uma palavra batida, uma palavra que aparece tanto nas nossas vidas, mas que significa muito para as empresas hoje em dia. Ela trouxe alterações profundas na maneira que as organizações e empresas atuam. Com a livre circulação de bens e serviços através das fronteiras internacionais, países, empresas e trabalhadores estão cada vez mais conectados. Essas tendências têm trazido ao ambiente de trabalho uma mão de obra, uma concorrência e uma estrutura de forma global. São cadeias de suprimentos que ocupam o mundo todo. Antigamente, as empresas concorriam com empresas da mesma categoria e do mesmo bairro. Hoje em dia, pense numa loja de sapatos. Com quem ela concorre? Na minha cidade, a loja de sapatos concorre com tudo que está disponível na internet, inclusive uma fábrica da China que produz e entrega aqui no Brasil, por meio dos portais de venda pela internet. Ou seja, é uma feroz concorrência global. Há 20 anos atrás, eu costumo dar esse exemplo, Ayrton Senna não conheceu o advento da internet, do Google, DVD, pendrive, Spotify, Netflix, aplicativos de GPS, smartphones, Facebook e WhatsApp. Então são tantas coisas surgindo nos últimos anos que nós não damos conta nem de acompanhar toda essa mudança tecnológica. Bem, veja bem, estudiosos, cientistas, cada vez mais têm estudado biotecnologia, computação, microeletrônica, robótica, telecomunicações, desenvolvimento de novos produtos e inteligência artificial. São tantas opções, são tantas questões para evoluir ainda, que a única coisa que eu espero é que a velocidade das mudanças vai continuar aumentando.
Apesar de todos esses indícios, em vez de migrar para novas tecnologias, muitas empresas antigas acabam lutando contra elas, ou as desprezam e, como consequência, seus negócios acabam perdendo espaço no mercado. Olha essa outra imagem, que sensacional! Então nós temos aí 3 pessoas olhando um painel que mostra outras pessoas. Gente, a demografia mudou também, a sociedade está mudando. A sociedade está envelhecendo. Aquela antiga pirâmide etária que nós estudamos no antigo colegial, ensino médio, que dizia que nós tínhamos ali poucos idosos e aí depois nós tínhamos muitos jovens, essa pirâmide mudou de formato, né? Hoje em dia, a nossa população está cada vez vivendo mais. Isso vai mudar a forma como as pessoas se aposentam. Ou seja, as empresas vão ter que se adaptar a isso. As pessoas trabalharão por mais tempo e farão atividades diferentes das que elas fizeram ao longo da vida. Além disso, ao mesmo tempo, nós temos a geração Y e a geração Z, que são as gerações dos mais jovens entrando no mercado de trabalho com um gás completamente diferente. São os chamados nativos digitais. Essas pessoas têm outras expectativas em relação ao que esperam do emprego. Um exemplo, hoje em dia o perfil do trabalho mudou. As pessoas trabalham onde quiserem, quando quiserem, só que por um propósito. Onde? Qualquer lugar por causa da internet. Fato, as pessoas conseguem trabalhar de onde elas estiverem. Quando? 24 horas por dia. Vai me dizer que você nunca recebeu um WhatsApp do trabalho enquanto estava lá no seu momento de lazer. E-mail conectado no celular. Ou seja, realmente nós estamos conectados e trabalhando de qualquer lugar, em qualquer momento. Só que mudou o propósito. Os jovens não querem mais trabalhar por qualquer motivo. Eles querem ser engajados e motivados por questões empresariais e que não são só da própria carreira, né? Eles querem ter um motivo para trabalhar. E aí eu deixo a pergunta para vocês. Qual é o perfil desse novo profissional? Quem vai se dar bem nesse mercado de trabalho? Quem vai se adaptar a essas mudanças? Essa resposta eu quero discutir com vocês no próximo vídeo, que é o tópico 2 da unidade 1. Até já!